É importante falar como a nossa estuda ontem não acompanhou. O Supremo Tribunal de Justiça esteve reunido naquilo que digo de serve, se é a última sessão plenária para validação de candidaturas que dá entrada naquela instância. Empieza com o conhecimento de tudo isso, nós tudo não sabia, como há processo eleitoral para começar através de deposição de candidatura, tanto de partidos, para a eleição legislativa, partidos e coligações, como de candidatos, seja candidatos apoiados para partidos políticos, seja candidatos independentes. De acordo com a legislação, de acordo com o ordenamento legal, e o Supremo Tribunal de Justiça que tem a competência de receber candidaturas, de analisar candidaturas e de validar. É bem importante, de facto, no início da nossa conversa, quando isso é claro como não só não civil, como não reconheci o Supremo Tribunal de Justiça como órgão máximo do poder judiciário. Ele que é responsável para administrar justiça, ele que é responsável para aplicar leis, mas é importante também lhe sublinhar como e que aplica leis que ele está criando. E está aplica leis que está concebido, está formulado e está tornado disponível para o povo. Porque no regime que nós vivemos, que é regime democrático, quem que divide governa é o povo. Vontade de quem que divide reconhecido e que deve respeitar é o povo. Ou seja, esse é um pormenor, um ponto de partida, que por parte muito básico, mais uma vez, e que é dirigido a juristas, a nós profissionais de lei, a missão é para nós povo. Para nós tudo nós está na mesma página. Porque manga, aliás, e tem gente que por pensa como basta eu falar que você está no tribunal, significa como o por impõe por vontade. Não. Quem está no tribunal, nesse caso o Tribunal Superior, como está falando, o Supremo Tribunal de Justiça, que é que ele aplica? A lei. Quem está formaliza a lei e povo guineense através da Assembleia Nacional Popular. Portanto, essa primeira nota que me estiver para ficar realmente muito claro para nós tudo. Papel do Supremo Tribunal de Justiça e que cria leis, mas e aplicá-lo. Mas, sobretudo, aplicá-lo com rigor e aplicá-lo com independência, com imparcialidade. Aplicá-lo de tal forma que a nós tudo não é tratado de suma igual perante a lei. Todo cidadão nacional deve de ser tratado igual perante a lei. Ao mesmo tempo que não oferece, é importante para não falar como nos últimos 6 anos, havia mandato de Umar Sissoko Embalo, contrariamente àquilo que está estipulado na lei, e que foi de 5 anos, e foi de 6 anos. E Umar Sissoko Embalo empenha fortemente na destruir tudo pilares da nossa soberania. Tudo aquilo que deve ser o fundamento de existência de um Estado soberano foi posto em causa durante os últimos 6 anos. A OSCE não tem um parlamento assaltado e, mais uma vez, e por parte como era papel um político talvez ainda fazia alegações que poderia ser totalmente verdade. Felizmente que nós estamos aqui na Bissau, um contexto muito restrito e muito concreto, qualquer cidadão guinense que pode estar na Buruntuma, que pode estar na Retabanca de Farandimpo, que pode estar na Mata ou no outro lado, pensa como e pode ter condição de averiguar essa que não fala assim. A Assembleia Nacional Popular, órgão legislativo para excelência, que representa o povo guineense, nem momento está assaltado. E quem está lá como presidente da Assembleia, que foi eleito para que funções e que tem competência de representar o povo guineense durante a 11ª legislatura. É a primeira coisa. Segundo coisa, não tem um governo. Voz? Talvez o volume que tem cá. Segundo aspecto, ele como ter um governo ilegal. Ilegal. Porque é um governo que é apresentado como um governo de iniciativa presidencial. Na Constituição da República, que está previsto governos de iniciativa presidencial. Governos devem ser resultado de eleição legislativa
e de quem que tem a maioria na Assembleia Nacional Popular. Na altura que falaram que houve dissolução da Assembleia Nacional Popular, não devia ter um governo de gestão até a hora que faziam novas eleições. O próprio Presidente da República, e passa a ser um Presidente caduco, porque ultrapassa esse período de mandato. Na interpretação de tudo aquilo que me se seguir lei, ninguém quer ter dúvida de como esse mandato, apesar de começar simbolicamente, apesar de tudo aquilo condicionalismo que não conheci, e começar dia 27 de fevereiro de 2020 e deveria acabar dia 27 de fevereiro de 2025. Bom, ele vem falar no Comunal, que é dia 27 de fevereiro, e deveria ser o dia 4 de setembro. Mas nem dia 4 de setembro, e acaba. Portanto, não tem um órgão de soberania tão importante que o Presidente da República, mas que esteja caduco, que esteja fora de mandato. Triste. E ora que nós guindes formados em direito. Que filhos de Guiné que dão o privilégio de bem fora, vai estudar. E que têm tudo condição de poder contribuir para e poder ter um entendimento consensual daquilo que principais elementos que devem orientar na vida, na minha forma de embrulhar coisas para que ninguém possa entender. Está a falar como não? A nós tudo, nós sabemos como se mandato acabar, de facto acaba, mas e que tem que sair do palácio e que tem de deixar de ser o Presidente da República. E também o carpinteiro, o pedreiro, que tem que ter a responsabilidade de ensinar aqui, como a Presidente da República é um órgão uninominal e de um pecador eles são. E portanto, e que tem aqui mesmo prerrogativa que não estou em relação ao governo, que está falando como e que a fim desse mandato, mas ainda pera até a hora que o novo governo vem, vai poder sair. E que tem aqui mesmo prerrogativa de Assembleia Nacional Popular, que deputados está falando como e que a fim desse mandato, mas ainda aguarda até a hora que elegido novos deputados para começar a sair. Na caso do Presidente da República, a Constituição da República está conta claramente como tem que ter um dia que está começando esse mandato e tem um dia que está acabando esse mandato. A hora que esse mandato acaba, está previsto na Constituição como aqui está substituído, quem que está substituído, qual que poder se ter. E guia-se que na fim de como é que se diga, eles próprios que, na passado recente, conta claramente como a 6 meses antes do fim de mandato do Presidente da República e está tendo poderes reduzidos. Portanto, esse é aquilo direito. E para concluir, essa lista de estruturas de Estado que está sequestrado, que está condicionado, não tem um Tribunal de Justiça que está mal constituído. Para dizer que está mal constituído porque que Conselho Superior de Magistratura, que divide e elege juízes conselheiros para o Supremo Tribunal, não é? E acaba para sendo indigitado para Presidente da Assembleia Nacional Popular, que é ilegítimo, ilegal, inexistente. Primeiro. Segundo coisa, ainda em relação ao Tribunal de Justiça, e de como e está falando claramente, como é que tem 3 câmaras, cada câmara está representada por 3 elementos, mais vice-presidente e mais presidente, e portanto ele tem 11 elementos. Que 11 elementos, para poder reunir e para poder deliberar de forma válida, tem que ter pelo menos 4/5 de 100 membros. A nós tudo não faz conta. 4/5 de 11, cada 8,8, ninguém não terá aqui 0,8 não manda, não precisa de 6 elementos, juízes conselheiros, na Supremo Tribunal de Justiça, para ter capacidade de funcionar como plenária da Assembleia Nacional Popular. Juízes conselheiros, vou falar manga dessa. E cadê-os? Mas e diz que dado uma prerrogativa muito importante. E então, eles já têm que garantir-nos sempre como início de seu funcionamento e respeito de lei. E que a lei que eles pensam, e que a lei que eles imaginam, e lei que é aprovada pela nossa Assembleia Nacional Popular, portanto significa para o povo guineense, e que ele significa como se eles não respeitam a lei, eles não respeitam o Estado de Direito, todos os outros cidadãos têm que compreender a importância de poder respeitar. Então, me se concluir a primeira parte da minha abordagem, para falar como se soma é coisas tudo que não quer Estado que desaparece. Não acaba com o Estado para a vontade de um único indivíduo. Um único pecador. Que entende como e me se concentra tudo poderes da Simão e põe em causa tudo órgão de soberania. Assembleia Nacional Popular, Governo
é o próprio Presidente da República e Supremo Tribunal de Justiça. Mesmo perante Equador, não está consciente dessa fragilidade do Supremo Tribunal de Justiça, não tem de como juízes que estará, é não estar munido de bom senso e de uma consciência responsável e patriótica. É não se vir como e precisa abrir caminho para a reposição de legalidade. Também e tem que ter um ponto de partida. E barragem, não se tudo não constatei. Órgãos da soberania pôr em causa, órgãos de soberania condicionado o seu funcionamento, não assaltar a Assembleia, não trocar elementos do Conselho Superior de Magistratura, não elegir ou não nomear um governo de iniciativa presidencial contrário àquilo que é ordem constitucional, mas não tem que começar em algum campo. Então, não esperança de comando, não ter juízes que não compreendem a importância de sua própria função, é na assumir a responsabilidade de que cargo, é na base corresponde àquilo que a expectativa do povo guineense para não ter um início fresco, para não ter alguma coisa que não permitir compreender como não repõe legalidade, não repõe dignidade de instituições da República. Então, não foi bom. De facto, é poder funcionar. E tem que ser eles 8. É que ter 8. É ter 6. Ilegal é que é legal. É poder funcionar, é que poder funcionar. Mas, pelo menos, se mostrar no comum, é poder trabalhar em consenso. E é observar estritamente que dispositivos legais talvez é poder contribuir para não ter um ponto de partida, para não poder repor aquilo outro órgãos. Então não espera alguma. Ora que observa que dispositivos legais que a lei está a falar, não repete número de vezes que necessário. E daqui que cada um de que juízes pensa. E que a lei fala. Se é observa cada um de que preceitos que a lei fala, é de criar uma condição para a participação de todo o candidato que cumpre aqueles dispositivos na eleição. Tanto na eleição legislativa como na eleição presidencial. Na metade do percurso, não havia alguns pronunciamentos de Umar Sissoko Embalo, que não fala com a e que tudo guia que trabalha a eleição. E tem aqueles que não se vê como é de é cana por bem a eleição. Não fala com a e tem aqueles que têm problema com a justiça, que eles cana por bem a eleição. Não fala bom. Ele por para pegar. Mas importante que para não ter juízes que se evitar que isso é função, é se evitar que isso é responsabilidade, é ter na lei, é ter na Constituição da República, é ter na sua consciência, é ser capaz de garantir independência de seus próprios atos para poder garantir como direito de ganhar força nas decisões que ela vai tomar. Não acreditava como e tem mangas de coisas que foram colocadas na mesa para discutir. Por exemplo, ele se levanta a questão de própria legitimidade de Umar Sissoko Embalo enquanto candidato. Cabia publicamente, em algum momento, e põe em causa se a ascendência enquanto guineense. E fala como se Mame bin de Mali. Se Mame bin de Mali e tem país malianos, e normal, para o povo guineense que fala, não espera como o Supremo Tribunal. De facto, não vem garantindo como é alguém que me se cedo, ou que cedo vai, mas que me se continua cedo, não presidente, de facto, e cumprir é dispositivos. Mas não vai tomar aquilo para fazer cavalo de batalha. Porque não entendi como isso está na mão de um Supremo Tribunal que não vai analisar e não pode testemunhar de forma muito clara. Aliás, eu quero dar um exemplo que eu acho que é muito interessante nesse momento. Então, fala agora com uma direção de aviação, na dá aqui um carta de condução. E que a questão só de como ele representa o Estado e falar como a mim que tem a competência de falar como é alguém que pode conduzir ou pode conduzir. Não. Que órgão, naquele momento, está na fala sociedade, vou fazer confiança a mim, para bem avaliar alguém, tanto moralmente, como em termos de se aptidão, não chegar à conclusão de como e tem aqui que é necessário para ele poder pegar o volante, para ir para a praça pública, para ir para a conduzir. E mesmo coisa, não tomar decisão que tenha a ver com a vida, nos próximos 4 anos em termos de governação e nos próximos 5 anos em termos de quem quer ser o primeiro magistrado de nação. Então, e eles que pôr no Supremo Tribunal de Justiça, eles que dão a prerrogativa de revistar tudo o que não serve, a nossa candidata, de revistar tudo os partidos políticos,
e de atestar perante o povo guineense como a lei do país está respeitada, condição está criada para, de facto, esse Guinness por ser no representante nas instâncias que estão a concorrer. A ver aqui, não aguarda serenamente para o Supremo servir o país. Para servir, sobretudo, aquele milhão, quase 1 milhão, de cidadãos que têm poder eleitoral. Aqueles que chamaram para dia 23 de novembro. E vai exercer a responsabilidade de poder votar não só na eleição legislativa, como na eleição presidencial. Não agora, se vamos falar com serenidade, e ela não contribui sempre na periguinha para ter calma, para ter espírito de tranquilidade. Para que colocar qualquer tipo de pressão junto de nós, irmãos? Para mais preocupação que a gente tem, nomeadamente sobre esse exemplo que dá, de que aqui nacionalidade de Guinness como necessário candidato, se realmente ter 4 donos aqui de Guiné-Bissau, não fala não faz confiança. A não Supremo Tribunal de Justiça. Não disse eles que esse trabalho até fim. Olha o que é que é nem contar o que é olhar.